Então, Manu, muito obrigada por aceitar esse convite para estar aqui hoje conversando com a gente, nesse bate-papo, né, bem descontraído, um bate-papo, para a gente falar um pouco de um assunto, né, que é sobre como a gente trava, né, na vida, assim, trava os nossos sonhos, quando a gente se sente travada, né, e aí acaba que não consegue fazer algumas coisas, principalmente travando sonhos que a gente tem, né, desejos, e essas coisas nos travam. É isso que a gente vai falar hoje, sobre essas coisas e como, né, mudar isso, enfim, trabalhar com isso, né. Então a gente vai ter um bate-papo aqui, trazer insights, coisas que espero que possa ajudar vocês. Então, te agradecendo de novo, Manu, muito obrigada por estar aqui. Eu agradeço, né? E hoje estreando o nosso café terapêutico, né? A intenção é estar sempre aqui trazendo coisas novas, né? Principalmente a Rê aí, ó, novas pessoas, outras pessoas, inclusive, né? Hoje eu tenho o prazer de estar aqui, mas que outras mulheres também possam estar aqui, né? Legal. Ah, muito legal. Muito, muito legal mesmo. Então, Manu, iniciamos falando dessa pergunta, né? Que tu, aí, perguntando agora para ti, né? Como se estivesse perguntando para as outras mulheres também, né? Entre nós também, que eu também vou falar um pouco. Tu sente que tá travando os teus sonhos? Ou tu tá te travando de fazer alguma coisa importante na tua vida? Tu te sente travada, né? Eu acho que seria a pergunta mais certa. Assim. Me fala um Eu acho pouco. que é um assunto muito abrangente, né? A gente tem muitos objetivos na vida e a gente realmente trava, né? Eu vivo hoje dois grandes objetivos na minha vida. Primeiro, né, ter a vida mais saudável ali, me alimentar, treinar, e que às vezes a gente mesmo se boicota, né? Inconscientemente, até um dos grandes objetivos, e o outro é ter meu próprio negócio, né? E isso causa muita insegurança. Hoje eu me sinto um pouco travada pelo medo, né? E eu acho que muitas mulheres passam com isso quando. Muitas mulheres, homens, enfim, né? Mas assim, tratando mais do âmbito feminino, travam nesse receio de algo novo, né? Medo, insegurança, né? Hoje eu me sinto mais assim, medo de começar, né? De tentar e dar errado, pensar em só que vai dar errado, né? E não pensar tudo de certo que pode dar. E hoje é um sentimento que eu tenho, assim, né? Com relação a essas mudanças que vão acontecer. Por que a gente pensa sempre que vai dar errado, né? E em vez de pensar em tudo que pode dar certo. Verdade. Você falou é bem importante, né? Várias coisas que você falou é importante. Uma que acho que todos nós passamos por isso, né? Em algum momento, pelo menos da vida, assim, de sentir, tá, e agora? Tem que tomar uma decisão, né? E tá, e agora? Vou ou não vou? E aí é como tu falou. Eu acho que daí é uma coisa de cultura, né? A gente pensa primeiro no que vai perder. Bem como tu falou ali. A gente pensa, aí o que pode dar errado, né? Porque, ai, mas se eu for, vai dar isso. Ah, mas vai acontecer aquilo. A gente não pensa, né? Ou é muito difícil pensar. Acho que às vezes a gente acha uma ou duas coisas que podem ser bom, que vai dar certo, que, né? Enfim, positivas, e o resto, a maioria é negativa, né? E aí a gente, vamos dizer, às vezes usa isso como desculpa, né? Ou enfim, usa isso como âncora de, tá, então, né? Vou ficar aqui, vou, né? Enfim, mas aí tu acaba ficando no mesmo lugar. E aí o tempo passa e tu tá, daqui a pouco tu pensa naquilo de novo e tu, tá, mas, né? Já passaram tanto tempo e tô aqui na mesma. Então, Bem isso. isso é como tu falou, né? Medo, né? O Medo medo, causa isso. o medo da mudança. A mudança causa medo, né? Na verdade, poderia ser isso também. Exato. A mudança, o medo de. Aí pensando em várias coisas que podem travar, né? Mudança, né? O medo de algo novo, né? Que eu acho que o maior medo é algo novo. Por mais que. E aí, esse algo novo, difícil a gente pensar que seja uma coisa boa, né? Como a gente falou.
é uma coisa que é fora do normal que a gente vive, né? Tu tá acostumado, às vezes, por pior que seja, tu já tá acostumado, que é a zona de conforto que falam, né? Porque zona de conforto, né? Não tem conforto. Mas é o que tu tá acostumado, é o que tu conhece. E aí, mesmo que te proponha algo novo, né? Tu pensa, nossa, mas e aí, né? Será que depois aí eu vou me arriscar lá e vou poder voltar para cá, para essa zona de conforto de novo? Porque é muito difícil, né? Porque quando tu vai para frente ou por bem, enfim, que esteja bem ou não, que dê certo ou não, tu nunca mais vai voltar para o mesmo lugar que tu está. Até Exato. porque tu amplia, né, a tua mentalidade com tudo, né? Com os aprendizados, com tudo. Por mais que não dê certo, tu não é a mesma pessoa. Por mais que seja bom isso. Mas é difícil, né? É difícil da gente arriscar. É Né? assim, a zona de conforto que não tem conforto, como tu disse, igual é uma zona que tu tá acostumada, né? Então tu vai sair do teu costume ali, isso vale para tudo, né? Ou principalmente quando tu já esteve lá, me trazendo para alimentação, eu já cheguei num objetivo show, sei como chegar lá, mas aí parece tudo mais difícil, sabe? Então é bem complicado lidar com isso, né? Então é bem isso, a insegurança, é o medo, e vai procrastinando. Então tu espera um dia mágico que tudo vai dar certo e que tu vai poder seguir, mas esse dia não vai chegar, né? O quanto a gente espera por esse dia, na segunda-feira, no início do mês, no início do ano, né? Exato. Falou uma coisa fundamental. A gente espera pelo dia certo, pelo jeito certo, pelo É. dia. Nossa, a rua é bem barulhenta. A gente espera estar pronta, né? Por quê? Porque a gente acha que tem que ser tudo perfeito, né? Que tem que É. dar certo de qualquer jeito. Então a gente acha que tem que estar pronta para isso. Só que se tu esperar, como tu falou, esperar o dia certo, pode ser que nunca ele venha. Esperar estar pronta, pode ser que nunca tu esteja, nunca tu te sinta pronta. Porque sempre vai ter um medo, né? E o medo, ele é natural. E é bom também, né? Ele tem uma parte boa que é de nos proteger, né? Biologicamente, enfim, a gente se protege com ele, né? Não faz algumas loucuras, enfim, a gente tem noção das coisas pelo medo. Só que, claro, ele não pode ser tão grande a ponto de nos paralisar, né? Hum. Então, ele faz parte, né, da vida e do processo, só que tu não vai poder esperar o momento certo e estar pronta, né? Porque pode não acontecer. Exato, e aí acaba paralisando, né? Que é hoje o momento assim desse novo negócio ou dessa tentativa de novo negócio, que é o que eu sinto, e que eu acho que muitas mulheres, enfim, tem até amigas também que pensam enfim, sair ali, né, do CLT, abrindo um pouco o meu objetivo hoje, e o quanto a gente tem esse medo e essa aprovação do outro, né? Medo do que o outro vai achar, ou como que as pessoas vão achar disso, sendo que na verdade tem a ver com a gente. Isso é um pouco da mulher também, né? Do padrão feminino, né? Daí talvez até tu possa falar um pouco melhor sobre isso, né? Mas às vezes a gente não faz, não por a gente, mas pelo outro, pelo medo do outro, né? Perfeito, perfeito. São duas coisas muito fundamentais também, e foi bom tu citar essa questão de CLT, assim, né? De troca, de transição, vamos dizer, de CLT, né? Para o seu negócio. Eu fiz nessa transição e realmente não é fácil. É muito difícil, assim. E Sim. por quê, né? Porque a gente tem essa cultura de até, enfim, acho que na nossa cultura é muito de família, enfim, em tudo, né? Não é só família, mas como a sociedade toda, né? De tu ter aquele emprego de carteira assinada, que tem horário para ir, horário para voltar, que tu faz tudo que te mandam, tu é meio que colocado numa caixinha, né? Tu não pode pensar, porque às vezes tu pensa muito fora da. Claro, hoje as coisas até mudaram um pouco, mas eu vejo que ainda não mudaram o quanto deveriam, né? O quanto a gente gostaria. Tem muita Porque evolução. querendo. Desculpa, pode. Não te ouvi. Não, tem muito a evoluir ainda o CLT, né, em si. Já melhorou ali,
mas ainda tem muito a evoluir, ainda tem esses padrões ali dentro, né, das empresas, mas tem a segurança de estar dentro da empresa, de receber aquele salário, né, enfim. Verdade. É isso que a cultura é difícil da gente fazer uma transição ou pensar, porque é cultura. Uma que a gente não foi, a gente não aprende na escola, né, ter uma mentalidade de empreendedor, por exemplo, né? A gente não aprende na escola a ter o nosso negócio. A gente é criado para servir aos outros, né? Para trabalhar para os outros. Essa aqui é a verdade. A mulher passa servindo filhos, né? Um padrão, assim, muita antiguidade. Servir, só servir, né? Enfim. Mas aí, isso mesmo. Por isso é outra coisa que tu falou que é super importante, assim. Além de, claro, já ter uma cultura, acho que daí de todo mundo, dessa segurança, né, da CLT, e eu não tô falando mal de quem, né, gosta realmente de estar na CLT, não tem problema nenhum, óbvio, mas, assim, o quanto isso é muito mais imposto, assim, é muito mais, vamos dizer, natural, entre aspas, para todo mundo, sem pensar se é isso que tu quer. Pelo menos para mim sempre foi assim, né? Eu tinha que ter um emprego esse de carteira assinada, porque se tu não tivesse, podia estar fazendo qualquer outro emprego, fazendo qualquer outra coisa, ganhando dinheiro, mas as pessoas têm esse preconceito de que, tá, mas não está trabalhando, né? Exato. Quando tu vai conseguir um emprego de verdade, né? Tem ainda essa questão, emprego de verdade, né? Às vezes tu te mata trabalhando, mais do que tivesse na CLT. Mas tem esse preconceito, né? Vamos dizer assim. E essa outro fato da mulher que tu falou é muito importante, porque é bem isso. Se já é difícil para todo mundo, para a mulher é muito mais. Porque aí sim a gente vem de uma cultura mais restrita, né? Mais de realmente servir e ser criada, né? Para cuidar de filhos e casa, e enfim, e não ter opinião e não votar, como era antigamente, enfim, né? Tu tem toda essa cultura, né? Que foi há pouco tempo, vamos dizer assim, que foi desmistificando, né? Que hoje a gente tem, já ganhou muito espaço, mas muita coisa ainda para se fazer. Mas para a mulher é muito mais difícil, porque aí tem, além do preconceito de que tá, tu não vai ter um emprego de verdade, tu ainda tem preconceito de que tá. E os filhos, tu deixa onde? Vai deixar com os outros? Ou né, tu não vai cuidar do marido? Porque ainda tem isso, né? E não só isso, daí é a mentalidade mesmo da mulher. Daí não, eu acho que os outros também, ó, impactam nessa visão do outro, a gente tem medo porque também. Ah, tu vai lá, faz, por exemplo, alguma coisa que tu quer, né? Um outro, sei lá, abre um negócio e claro, tem medo de fracassar, né? E aí todos esses que já falam tudo isso vão dizer, ah, viu, avisei, né? Então, óbvio, dá mais medo ainda, né? Mas também essa mentalidade da mulher que foi criada para ser, como até já falei em alguns vídeos, assim, que a mulher, ela entrou numa jornada, vamos dizer assim, que não é dela, né? Que é aquela famosa jornada do herói, né? São onde a sociedade que é masculina, vamos dizer assim, né? Para não falar de muito, entrar muito em, nem até gênero, mas nessa coisa, energia masculina, né? É uma sociedade machista, vamos dizer que é machista, né? Querendo ou não, é machista. Mas vamos falar masculina para não dizer que é machista. Então, essa sociedade masculina que foi criada esse sucesso, né? Se falou muito nesse sucesso no padrão masculino, onde tu tem que fazer certas coisas, tu tem que se igualar ao homem até nas tuas atitudes, porque senão tu é fraca, tu é vulnerável, né? Tu é sentimental. E a mulher acabou entrando nesse negócio e nessa jornada que não era dela. Então ela foi se desintegrando nas suas partes, vamos dizer assim, né?
foi desintegrando até os seus valores com tudo isso. Então, fica mais difícil ainda para a mulher, né? Fica com mais, vamos dizer, acaba travando mais na hora de tomar uma decisão dessa. É porque leva outras coisas em consideração, né? Então, acho que qualquer mudança, né? Qualquer coisa no âmbito feminino é um pouco mais delicado, complicado. Eu não tenho filhos e tal, mas igual, né? Tu sabe que a gente vive numa sociedade onde tudo é diferente, né? Tudo é muito julgado, tudo é muito. Então, é bem aquilo que eu te comentei, assim, é um receio, é um medo pessoal de dar ou não certo, mas sabe, será que vão aceitar? Será que realmente vai dar certo? Vou investir? Porque a gente investe tempo, né? Não é só a questão financeira, é o investir teu, assim, né? O tempo, a saúde mental naquilo. Então, eu me pego pensando e troquei essa ideia. Eu acho esse café legal para que a gente possa trazer como driblar esse medo. Ou se joga, sabe? Enfim, entende direitinho a situação. Hoje é como eu me sinto, né? Tô me jogando aos pouquinhos nisso novo, assim, com o apoio de algumas pessoas, mas ainda me sinto no interior com muita insegurança. Sim, e é muito natural. Porque, né, a gente falou essa questão da cultura que acaba moldando a nossa mentalidade, né? Que tu acaba com uma mentalidade que fica mais seguro, né? Tu faz o que é mais seguro para ti, né? Vamos dizer assim, a gente, né? Pelo menos a gente tenta. Então, o que acontece também, né? Que a gente que é bom comentar nisso, a questão da autossabotagem também, né? E aí isso tem muito a ver com a falta de confiança que a gente tem em nós mesmos, até pela questão cultural, mas aí já falando em coisas um pouco mais profundas de transgeracionalidade, no caso, né, de família, de pais, porque o que também é uma coisa bem importante, assim, de citar. Muitas vezes, né, e até em alguns autores, enfim, algumas questões, eles mencionam isso, que muitas vezes a gente inconscientemente olha para a nossa família e não tem ninguém que, assim, vamos dizer, às vezes não tem ninguém que é empreendedor, né? Não tem ninguém que, tudo no padrão, vamos dizer, padrão aquele da sociedade, né? Então, o que acontece? E também não tem, às vezes, ninguém que teve sucesso saindo desse padrão, né? E aí tu, inconscientemente, né, às vezes tu fica com aquilo. Tá, não vou ser eu que vou fazer isso, né? Não vou ser eu que vou ser a ovelha negra, vamos dizer, da família, fazer tudo diferente. Mesmo não vai ser igual. Uhum. E ter sucesso e, às vezes, ter mais sucesso que os próprios pais, ou enfim, né, ganhar mais dinheiro que a própria família, isso tudo impacta, né? A gente, às vezes, não, óbvio, que é meio inconsciente, muita coisa inconsciente, mas impacta. E aí a questão também, ali, que aí vamos entrar numa coisa mais profunda, mas é as feridas emocionais que a gente, né, traz da infância, que a gente traz da família, né? E até tradições, mesmo cultura, ideias fixas, né? Que muitos falam de crenças, enfim, que eu gosto mais de ideias fixas, porque crença é muito mais, parece muito mais falar de religião, né? Mas não é, são ideias fixas, enfim. Então, a autossabotagem às vezes faz isso com a gente também, e incentiva a gente a travar. Porque aí a gente pensa, principalmente às vezes quando a coisa vai engrenar, tu sabe, e eu já conversei contigo, tu me falou isso. Tem tudo para dar certo, né? E depois tu pode falar aqui para nós. O que a gente pensa? Tá, mas eu, será que realmente eu vou enfrentar o que tiver que enfrentar e vai, sabe, para arriscar o que tem que arriscar? E daí a gente, às vezes, acaba não confiando. Essa que é a verdade, né? Tu acha sempre que o outro pode ser melhor, que o outro pode fazer, que o outro pode acontecer, e tu é difícil tu acreditar que tu vai poder fazer isso, sabe? Tu vê os outros, é muito legal, bah, né? Sei lá, Elon Musk, o Zuckerberg, só que tu nunca pensa, né? Mas eles começaram de alguma forma, e é o que tu estava falando até esses dias, né? As Exato. pessoas começaram de alguma forma.
elas também, a gente não sabe quantas vezes elas se deram mal, quantas vezes elas quebraram a cara, quantas vezes elas quebraram empresas, quantos prejuízos elas tiveram para estar onde estão. Mas a gente só vê o, o bom lá, né? Só vê quando a pessoa tá, nossa, bombando. Só que tu não viu Exato. a história dela, né? O detalhe, né, Rê? A grama do vizinho é sempre mais verde, né? A rede social traz isso, que é outro problema também, né? Problema, não problema em si, mas o quanto a gente olha para o outro e aí se compara e por isso se menospreza, né? Também tem isso, olha Verdade. para aquele mercado, para aquela padaria, enfim, para aquele comércio e é lindo, é perfeito. Ah, mas eu não vou conseguir chegar lá. Eu preciso de muito dinheiro, eu preciso de muita experiência, e aí tu espera, aí entra naquilo que a gente falou, tu espera o momento que tu vai ter tudo isso, né? Porque o gramado é mais verde lá do lado. Verdade, verdade. E realmente a gente sempre pensa e quer já começar e ser o melhor que tem no mercado. Que é, falou, a gente se compara sempre com só. E aí as redes sociais, isso, nossa, eles acabam com a gente. Eu sou bem sincera em falar isso, que às vezes eu entro no Instagram e aí vejo pessoas do meu nicho, assim, eu fico meio assim, nossa, mas, sabe, muito diferente, assim, meu Deus, quando, é bem isso, quando eu nunca vou conseguir chegar lá, né, às vezes a primeira coisa que a gente pensa é isso, só que não tem, tu não sabe quantos anos essa pessoa tá lá, né, batalhando, tu não sabe, e aí é que tá também, né, tu tá disposta a fazer tudo isso, né, tá disposta a realmente, porque aí tem uma questão muito importante, assim, dessa mentalidade que eu acho, né, que tudo que a gente está falando aqui, a gente tem que ter uma mentalidade, a gente tem que mudar, transformar a nossa mentalidade, né, para dessas culturas que a gente falou, dessa querer ficar na zona de conforto, enfim, né, que é automático, não é uma coisa que decide, né, às vezes é meio inconsciente, enfim, tu tem que tomar uma decisão, né, de transformar a tua mentalidade, que é um processo também, não é do dia para a noite, mas ter essa mentalidade de mais liberdade, né, e a liberdade de errar, a liberdade de fracassar, que a gente não tem muito isso também na vida, né? A gente não aprende Sim. muito, às vezes, no colégio, até no colégio mesmo, né? Não, tu tá errando porque tu tá aprendendo. Não, burro, não sei o quê, né? Então, desde lá, sim, vem uma coisa que a gente não pode errar, né? Que a gente Não lidar com os nãos, né? A gente não aprende desde criança sobre lidar com o não, com a rejeição, né? tá, Que é um traço, principalmente. enfim, bah, isso é o principal, né? Não é nem o medo, isso com relação a tudo na vida, né? O medo de ser rejeitado em lugares, mas de ser rejeitado, rejeitar o teu trabalho, ou dizer que não, hoje eu não quero, hoje não dá, enfim. E tu tem que lidar com aquilo, né? Tem que lidar com a rejeição de novo, que talvez venha de lá de trás, né? No âmbito da infância, enfim. A rejeição é muito forte, né? Esse medo de ouvir o não. É verdade. Muito, muito. Acho que muita gente, acho que a maioria das pessoas tem esse medo. E tu mesmo que já trabalhou, né, com vendas, sabe, né, que como é difícil, a maioria das pessoas até é difícil trabalhar com vendas, muito mais por causa da rejeição de qualquer outra coisa, né? É de ser rejeitado, porque realmente, né, o ser humano, ele é um ser relacional, né, biologicamente, ele quer ter, né, pertencer a um grupo, enfim. Então, quando tu é rejeitado, isso, claro, bate muito mais para algumas pessoas do que para outras, aí por ter questões realmente emocionais, mas para ninguém é agradável, né? E aí tu falando essa questão até de rejeição, me lembrei. E num negócio que tu vai, por exemplo, né? Por exemplo, um negócio que vai abrir, numa transição de carreira, por exemplo, que abriu, vai ter muita rejeição, né? Muita coisa, rejeição de tudo. Como lidar com isso, né? A pergunta, talvez, assim, como lidar com isso? Entender
acho que não fugir, talvez, né? Mas saber que não vai ter e não batalhar ao ponto de não, eu não vou ser rejeitada, mas não, ok, eu vou ser. Talvez seja uma forma de pensar, abraçar isso, tipo, vai ter a rejeição, mas vai ter a aceitação também, né? Perfeito. Acho que assim, acho que a base de tudo é ter a consciência que as coisas vão acontecer, né? Não é dizer não, comigo não. Vai acontecer. Isso, a única coisa que posso te dar certeza é que vai acontecer. Muitas que vai acontecer rejeição, vai acontecer de tu te arrepender de alguma coisa que tu tentou fazer e não deu certo, de tu fracassar, pequenininho, mas fracassar, tentei, sei lá, um exemplo meu, um tráfego pago ali, né, um tráfego no Instagram ali, e não deu certo, sabe? Até investir dinheiro, perder dinheiro. Então vai fazer parte isso, principalmente do empreendedor. Então é isso que a gente tem que entender, isso que falou é perfeito, porque não fugir, é aceitar, é saber o caminho que tu vai trilhar, né? E com isso, é fazer esse processo para essa mudança de mentalidade, principalmente, que eu acho, da empreendedorismo, por exemplo, é a resiliência, né? A resiliência, ela é, assim, eu acho que é a base muito de tudo. Claro, eu acho que, assim, do que a gente estava falando, aí vindo para esse como lidar com isso, né? Como lidar, né? Enfim, como resolver, vamos dizer assim, é tu primeiro também te autoconhecer, né? Entrar no autoconhecimento profundo. Para quê? Para te ter a tua confiança em ti, né? O melhor possível. Por quanto tu não te conhece, tu não sabe realmente as tuas habilidades, os teus pontos fortes, e às vezes tu tem mais tendência a não acreditar em ti, né? Quando tu te conhece, tu sabe, consegue perceber algumas coisas, até pela experiência que tu já passou, te dá mais confiança isso. E um pouco mais de segurança. Tu sabe o que tu pode, vamos dizer, até onde tu pode ir, enfim, os seus limites, e isso vai te dando uma base forte, né? Ela vai te dando uma. Até Quando tu não te conhece, tu não sabe positivos, nem aonde melhorar, né? Eu acho que tudo na vida, daí tu até pode responder, tá ligado ao autoconhecimento, né? Porque a gente precisa se conhecer para tudo, no âmbito pessoal, profissional, familiar, assim, eu acho que para te relacionar com as pessoas, tu precisa te conhecer, né? E o quanto isso é importante, e o quanto falta isso em todas as pessoas, né? Grande parte, enfim. Isso, perfeito, e ter a consciência, né, de como tu mesmo age, porque às vezes a gente está muito acostumado, claro, mais fácil olhar para o outro, né, e julgar o outro, como ele age, como ele não age e tal, mas às vezes a gente não está nem percebendo como a gente age, por que a gente age, por que a gente tem alguns tipos de reações, né, não controla o nosso emocional, porque às vezes a gente não tem consciência do que a gente é, não tem esse autoconhecimento, né? Não tem consciência dessas feridas, como tu falou, a questão da rejeição. Tem que ter consciência de até onde a rejeição, ela, para mim, ela é uma coisa que é normal, que, né, todo mundo passa, por exemplo, é rejeitado em entrevistas de emprego, não sei o quê. Passa milhões de vezes durante a tua vida, passa um monte de coisa, assim, que tu é rejeitado, mas que não vai te impactar tanto, ou tem coisas que não impactam para mim, mas impacta para ti. Então, é esse autoconhecimento que a gente tem que ter de coisas que, pô, as pessoas falam isso, eu reajo desse jeito, né, que às vezes é desproporcional, porque é alguma coisa que eu tenho em mim, que trabalhar. Então, assim, isso, por incrível que pareça, mas para abrir um negócio, principalmente, tem que se trabalhar isso, né? E tem que trabalhar essa mentalidade, né? Para ter essa resiliência, para ter essa liberdade de bancar os teus valores, né? Bancar o que tu quer, porque senão, se tu não tem isso forte, tu vai levando para qualquer oportunidade, parece oportunidade, está mascarada de oportunidade para ti, e não são oportunidades, né? Às vezes até parcerias que não são parcerias, que só te derrubam e tal. Mas tu vai fazer parte, claro, tu passar por isso.
Mas quanto mais tu te fortalecer nisso, nessa mentalidade, vamos chamar de empreendedora, né, de ter uma outra visão das coisas, não é só no negócio, mas visão do mesmo, né, que tu consegue mudar a tua mentalidade, não vai ser só para uma área da tua vida, tu muda para tudo. E isso que é interessante, né? Uhum. Tu age diferente com tudo, né? Tu te liberta de alguns, eu falo de algumas amarras do passado, de algumas coisas, né, que te colocaram na cabeça que tem que ser aquilo ali. E aí, quando tu descobre, não, é só porque alguém me falou que tinha que ser, mas eu não. Aí tu te conhece, né, tu com autoconhecimento diz, não, eu não quero mais isso pra mim. E tu dá limite para as coisas, para as pessoas, que é importante. Então, isso tudo, né? E aí Tu a acha questão de que olhar para o outro. tu te conhece, aprende os teus limites, aprende a dizer não. Hoje é muito difícil. Eu fiz muita terapia, enfim, de fato, para trabalhar isso. E eu lembro, como se fosse ontem, assim, logo que eu comecei a fazer terapia, logo que eu tinha terminado meu primeiro relacionamento, e trocando, conversando com o psicólogo, ela tá, mas o que que, né? Qual o motivo? Enfim, eu não consigo dizer não para as pessoas, sabe? Tudo é assim, eu me sinto à mercê, assim, sabe? Literalmente a servir. Então, tu te conhecer, tu ter esse limite também, de fato, te valorizar, né? Não, isso não, até aqui tá ótimo, daqui não, né? Perfeito. É, senão tu vai onde o vento te leva, né? Tu não sabe pra onde tu tá indo. Vai onde as pessoas te levam. Um fala uma coisa, tu vai, tu outro fala outra, tu vai, porque tu não tem esse. Mas isso até, né? Óbvio, não é uma coisa que a gente, não, eu vou me posicionar. Tu tem que saber se realmente o que. Tu tem que saber o que tu realmente. Quais os teus valores reais, né? Porque senão tu não consegue te posicionar mesmo. E eu entendo isso. Por isso que eu te digo, é muito autoconhecimento para te poder saber também no que tu precisa dar limite, o que tu precisa te posicionar. Porque senão nem tu sabe, sabe? Por isso que as pessoas, não, vão indo conforme o vento, porque realmente tem coisas para elas que parece que não afetam, sabe? Porque elas não sabem os valores delas, né? Então elas vão muito de acordo com o que eles falam para elas. E aí isso reflete muito no medo que a gente tem de fazer as coisas, porque o que o outro vai pensar, né? Aí, como a gente conversou até, e eu falei no vídeo ali, uma coisa que eu sempre tenho, que foi uma das coisas que me fez, sabe, agir para botar o meu negócio, para enfim, para empreender, é assim, o tempo vai passar igual, né? Então, que eu esteja aprendendo, que eu esteja tentando, né? Que eu esteja fazendo alguma coisa, né? Dando passos, que eu acho que é muito importante. É um passo de cada vez, dando passos a cada dia para me deixar mais próximo do que eu quero, do meu sonho. E às vezes vou ter que dar um passo atrás, 2, 10, não tem problema. E é essa mentalidade que tem que ter, sabe? Não tem problema. A É isso, resiliência, lidar com isso. eu sei que uma hora vai acontecer. Hoje, assim, é isso, sabe? Eu sei que vai acontecer. Eu só preciso encontrar o melhor caminho, encontrar o atalho. Nem atalho, na real, porque é um processo, não precisa de atalho. Mas encontrar a minha jornada, encontrar o meu caminho que eu vou fazer, de acordo com os meus valores, de acordo com o que eu quero, do jeito que eu quero, né? Que eu acredito. Então é tu encontrar essa jornada, mas tu sabe o que tu quer lá no fim. Tu sabe o que vai acontecer, o que tu sabe que vai acontecer. Tu sabe. Só tu precisa passar por esse processo. Tu precisa saber o caminho que tu quer trilhar. Então isso é a resiliência, principalmente do empreendedorismo, né? Eu vou fazer o que tiver que fazer para acontecer. Eu vou fazer. E ter os E objetivos principalmente. também, né? Ter os Oi? objetivos claros, assim, objetivos que tu tenha ciência na tua mente, né? Eu quero chegar lá. Porque eu gosto daquela frase de quando a gente não sabe a direção, qualquer lugar tá bom, né? Então, se a gente tem a direção, não, eu quero chegar aqui, né? Plausível, claro, não uma coisa, não vou dizer impossível, mas que é mais difícil, né? Também ter isso ciente, né? Por exemplo, eu quero, no meu caso, eu quero ter uma vida saudável, tá? Tenho que seguir esse caminho, tenho esse objetivo para seguir, quero abrir um negócio, tenho esse objetivo, né? Isso muito claro. Eu tive muitos momentos da vida, eu quero comprar um carro, tá? Mas e aí quando? E como? Sabe? Guardando quanto? Tá.
Talvez Exato. isso também. Agora tu chegou num ponto também crucial, que eu acho, assim, é tu colocar, não é só também, né, eu vou começar e, né, um dia vai acontecer, colocar nas mãos do universo, não é só isso, né, tu precisa definir esse plano de ação, né, esse projeto. Tá, não precisa ser passo a passo, mas tu precisa, olha, o que eu tenho que fazer, né, qualidades que eu tenho que desenvolver, as habilidades que eu tenho que desenvolver para isso. Né, o que eu tenho que aprender para isso? Porque eu, por exemplo, aprendo uma coisa todo dia, né? Porque eu preciso, às vezes eu vou lá e meu Deus, eu tenho que fazer sei lá, qualquer coisa, dar um exemplo aí, uma capa melhor lá pro meu YouTube, que tá muito, quero fazer com inteligência artificial. Estou lá no YouTube, procuro, encontro, estudo, faço, sabe? Então, tudo também tu tem que estar isso. Aonde eu quero chegar e como eu vou chegar. E mais, eu acho que é interessante tu botar assim, sabe? Nem que tu, claro, dá mas assim, porque às vezes tu te frustra também, né? Tu não pode te fixar algumas coisas. Mas eu acho que o mais importante é os passos que tu vai dar. Tá, eu quero dar tantos passos por dia, ou enfim, eu quero dar esses passos primeiro, botar uma meta de iniciar, e aí depois, né, tal dia eu quero ter terminado isso, tal dia eu quero, sabe? Eu acho que é bem interessante. Um pouco a ansiedade, né? Que daí é outro assunto. A ansiedade de abrir, de dar certo. E eu acho que, pelo menos eu, né? E aí fica também um feedback, talvez, para muitas pessoas, essa organização, essa. Me reduz a minha ansiedade do que. Quando eu chegar nesse valor, eu faço. Tá, mas e como? Sabe? Enfim, aí essas coisas mais anotadas, mais periódicas, para mim, funciona para reduzir minha ansiedade, né? Mas é para autoconhecimento para eu chegar até aqui. Um tempo, né? Um caminho aí. Perfeito, é isso. Mas aí cada um. Tem coisas que não tem uma fórmula, tá? Mágica. Acho que nada tem fórmula mágica, para começar, né? Mas não tem uma fórmula para todo mundo. Por isso que é muito autoconhecimento. Porque cada um vai funcionar de um jeito, né? Eu funciono também anotando as minhas coisas, né? Eu funciono planejando, eu funciono me organizando, e isso realmente também tira a minha ansiedade de o que eu tenho que fazer amanhã, o que eu tenho que fazer depois. Mas também já descobri que eu não posso botar, por exemplo, 10 coisas no dia que eu não vou fazer, só vai gerar a minha ansiedade, sabe? Chega no final do dia, putz, eu não fiz nada. Mas às vezes tu fez duas coisas que foram muito produtivos para o que tu quer, sabe? Então é importante tu ver também, elencar isso, sabe? Tá, o que é importante realmente eu fazer hoje, sabe? O que é importante para amanhã? O que vai me deixar mais perto do meu sonho? E ter tudo claro e saber como tu funciona com tudo isso, né? Isso é super importante, assim. Sim. Ter tudo claro na nossa mente, né? E cada passinho ser importante. Porque a gente imagina muito tudo já formado, tudo lindo ali, que nem o dono do Facebook, que nem. Mas na verdade não comemora os pequenos passos de guardei um dinheiro, agora eu comprei a primeira coisa da loja, do negócio, né? Enfim, agora eu me inscrevi na academia. Acho que isso falar sobre travar, que nem é o nosso objetivo hoje, é muito grande, é muito amplo, né? A gente tá falando muito do negócio, porque tem a ver um pouco comigo, mas é um assunto muito amplo, porque a gente trava muitas coisas na vida, muitas coisas, né? Verdade. Mas eu acho que, independente do que tu trava, tem tudo a ver com tudo que a gente falou, assim, porque é muito, né? Tudo. É muito a mesma coisa, assim, né? A mesma coisa que acaba, né? Tu transformando essa mentalidade, assim, e te organizando, e autoconhecimento, tudo isso que a gente falou, ele acaba se travando um monte de coisa, né? Até a questão, negócio, saúde, de ir para fazer um exercício, que é super importante, né? Sim. O relacionamento, né? Então, tudo, tudo tem muito a ver com isso, assim, né? Acho que, principalmente, daí a gente falando de mulheres, assim, né? Principalmente esse descobrir mesmo, né? O que faz sentido na tua vida, né? O que está
perto, o mais próximo possível, realmente, da tua essência, de ser autêntica, de tu não estar fazendo porque os outros querem ou porque para agradar alguém, sabe? Então, eu acho que tudo isso é muito importante, mas não é fácil, não. Eu acho que é um passo de cada vez, como a gente falou. É, comemorar as pequenas vitórias, como tu falou perfeitamente, porque isso é super importante. A gente tem que dar um passinho de cada vez e cada um vai ser muito importante, né? E só assim a gente vai chegar. A gente não vai chegar dando um pulo, né? Então, tu vai, até pode, né? Porque tem gente que chega muito, só que quando tu atropela muita coisa, a tendência de dar errado é muito grande, né? Então, tu tem que ir aos poucos para firmar um negócio sólido, né? Cada vez mais sólido. E, Manu, daqui a pouco a gente vai ter que encerrar, né? Infelizmente, porque, se não me engano, não sei se o Instagram ainda tá com essa regra, né? Ele não salva se for mais de 1 hora, né? Então, eu quero aproveitar o final, eu quero te fazer um convite, mas tu não precisa responder agora, tá? Claro. Eu quero fazer um convite para te ajudar, né? Para tentar te ajudar, enfim, para a gente colocar em prática juntas um método que eu tenho, né, para essa transformação de mentalidade, para esse trabalho todo de conseguir tudo isso que a gente falou, de entender os seus valores, desse autoconhecimento, de entender as suas habilidades, de desenvolver o que tu precisar, tudo isso, resiliência e tal, e conseguindo dar esses passos. Eu queria dar esses passos contigo, se tu me permitir, se tu quiser, depois tu pensa e me diz. E aí a gente vai, se tu me permitir também, mostrando aqui para o pessoal, né, no nosso Instagram, enfim, nas nossas redes sociais, esse teu passo a passo, sabe? Essa tua, porque muita gente vai se identificar com isso, né? Essa tua evolução, vamos dizer assim. Então, fica aqui o meu convite para eu te pegar pela mão e a gente ir juntas nessa jornada e comemorando cada vitória. E eu quero estar junto contigo lá, quando chegar lá, onde tu quer, lá no topo, para a gente comemorar muito. Claro, o que eu te proponho, a princípio, é só essa mudança de mentalidade, né? Não te proponho, nem não prometo nada de negócio de sucesso, mas eu tenho absoluta certeza que vai ter um negócio de sucesso. O negócio é só uma questão de tempo, tá? E processo. E esse processo eu quero ir contigo, se me permitir. Quero pegar na tua mão e a gente ir juntos, fazer o que for possível. Ai, muito obrigada pelo convite. E, enfim, né, por essa... Nossa, eu tô muito surpresa, muito feliz. O meu sorriso não responde. Eu fiz uma surpresa, né, porque não tinha te avisado antes. Essa troca só de bate-papo, eu acho que já valeu muito, pelo menos para mim, acredito que para quem vai assistir aqui também. Então, para que incentive outras mulheres a buscar autoconhecimento, a se conhecer melhor, não é carregar o seu negócio, mas que conheça para ver o que para ti faz sentido, né? E tu é incrível nisso, e eu que agradeço, enfim. Obrigada, meu amor. Obrigada, tu que é incrível, maravilhosa. E muito obrigada por hoje, né? Muito obrigada. Eu acho que vai ajudar bastante gente, tomara que incentive, né? E que ajude, que pelo menos daqui a pouco traga consciência, que já é um grande passo, né? Consciência das coisas, consciência do que é preciso, e até uma motivação a mais para se autoconhecer mesmo e para se cuidar, enfim, para se entender. E muito obrigada. A gente vai se falando, né? Se tu quiser, a gente vai estar por aqui dando notícias do teu processo, enfim. E finaliza por hoje. Vamos marcar outras aí, né? Porque foi muito legal, a gente marca alguns assuntos. Mas muito obrigada. Valeu muito mesmo. E obrigada a todos, né, que estiveram por aqui, que vão olhar depois gravado. E aí estamos aqui. Obrigada, tá, Manu? Beijão. Quer falar mais alguma coisa para finalizar? Não, acho que é mais isso, assim, agradeço essa oportunidade aqui. Eu sei que muita gente vai ver, até agradeço a quem pôde estar aqui. Eu mandei o convite para alguns amigos, algumas pessoas. E é um horário que às vezes a pessoa está trabalhando, vai ver depois, mas que toque um pedacinho de cada um. Acho que a gente já vai ter
cumprido o objetivo da live, né? Uma palavra ali, uma frase que faça sentido. E é gratidão só. Exatamente. Bom, muito obrigada. Muita gente vê gravado depois também, e aí passa aí para quem, né? Quem achar que possa ajudar, quem achar que possa se interessar, passa a live aí. Qualquer coisa nos chama aí pra gente conversar, bater um papo, Também fazer uma live. Hã? nessas coisas aí. Também ela é muito boa nisso, então é isso. Obrigada, meu amor. Muito obrigada. Beijão. Beijo a todos.